Olá, mamães! Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a Andressa Bortolasso do Sintonia de Mãe. Sejam bem-vindas a esse bate-papo. Vou esperar aqui as mamães irem entrando aqui para esse bate-papo. Bom, se você é mamãe e você está amamentando, aqui é o lugar para você. Aqui a gente do Sintonia de Mãe. Eu tenho aqui um conteúdo especial essa semana para as mamães, especialmente, né, para as mamães que estão amamentando e estão tendo dificuldades na amamentação. Então, se esse é seu caso, seja bem-vinda, sinta-se à vontade aqui na nossa live. Tô vendo que tá entrando bastante de mamãe aqui. Paula, Luciana, sejam bem-vindas. Pasquale, Ana Carolina, seja bem-vinda. Elisa, que bom que vocês estão aqui. Cleidinha, Andressa, minha xará, Érica. Bom, meninas, na semana passada eu fiz alguns conteúdos para vocês, para gestantes, né? Especialmente para as mamães que estão esperando seus bebezinhos. E a gente falou bastante sobre o preparo, né? Para a amamentação, tanto o preparo da mama, quanto o preparo de si própria, né, para a amamentação, da família. A gente fez uma aula ao vivo também, falando desse preparo. E durante as lives eu percebi que tinha muitas mamães que estavam me acompanhando e que já estavam amamentando. E estavam tendo problemas com a amamentação. Então, eu prometi, né, na ocasião eu prometi que eu iria desenvolver o conteúdo essa semana voltado para essas mamães que já estão com algum tipo de problema com a amamentação. E que tipo de problema é esse? Então, como eu coloquei aí, né, no tema aí da nossa live, o tal do leite fraco. Bom, a gente sabe que o leite fraco, ele é um mito, né? E isso já é muito divulgado. E todo mundo fala, imagina, leite fraco não existe, isso é coisa do passado. Mas o que acontece é que na prática, as mães percebem que o seu leite não está dando conta muitas vezes. E como que elas percebem isso? Às vezes pela própria observação, né? Porque já observaram outras mães amamentando, vê aquele peito cheio, jorrando leite, e parece que o dela está murchinho, e parece que o bebê mama, suga, 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 e chora, continua chorando, parece que o bebê não fica satisfeito. Ou se não, o ganho de peso do bebê, né? Então vai lá no pediatra pesa uma vez, daqui a pouco volta de novo, não engordou, o que está acontecendo? Né? Nossa, mas eu tô me esforçando, né? Então eu percebo isso, que esse sentimento de não dar conta, ele fica muito forte nesse momento, porque o pós-parto, ele já é um momento, assim, delicado para a mulher por conta das alterações hormonais, né? Aqui a Rosa tá falando que o bebê tá tomando complemento. Eu acho que meu leite é fraco, ele quer mamar umas 4 vezes à noite. Aqui a Luciana falando. Legal, então essa conversa é para vocês mesmo. E eu percebo assim que, pelo menos assim, as mamães que normalmente eu acompanho, elas estão fazendo de tudo o que é possível para que o leite delas seja, né, o suficiente para amamentar o bebê. Só que na hora na hora da pesagem, não é essa resposta que elas têm, que elas gostariam de ter, um bebê ganhando peso normalmente. Isso dá uma preocupação, claro, muito grande, tanto para os pediatras, porque querem o desenvolvimento, claro, daquela criança, quanto para as mães também, né? Porque o que eu estou fazendo de errado? Né? Essa é a grande pergunta. Então, teoricamente, não existe leite fraco. Toda mãe que for capaz de parir, ela também é capaz de produzir leite suficiente e na quantidade certa, com os componentes do leite certo para o seu bebê. E por que é que na prática a gente não observa isso? Então, esse é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui essa semana, em especial numa aula ao vivo que eu programei para vocês no dia 3 de maio, tá? Às 14 horas. E para você participar, basta você fazer inscrição no link que está aqui em cima, certo?
Por que, gente, que eu não vou falar tudo isso aqui numa live, aqui no Facebook ou aqui no YouTube? Porque o conteúdo é grande. Eu preciso partir de um ponto, né, com vocês, para chegar lá no outro ponto, causar aí uma transformação, para que vocês vão acompanhando mesmo minha linha de raciocínio, para tudo fazer sentido para você. Se você está passando por isso nesse momento, tá? Então, não vai adiantar aqui eu chegar, né, com 2 ou 3 palavras aqui para vocês e resolver o problema do seu bebê que não está engordando, da sua mama que não enche, do seu leite que você acha que é pouco. Eu preciso fazer com que você entenda como é esse processo e o que é que a gente pode fazer para aumentar nossa capacidade de produzir leite materno, para o bebê começar a engordar. Isso eu posso prometer para você que isso é perfeitamente possível, mesmo para as mamães, que eu tô vendo que tem várias falando aqui, né? A Kátia tá falando aqui, eu dou complemento e amamento, faz um aleitamento materno misto e não exclusivo, né? Como é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, porque o bebê parece que está sempre com fome. Então, eu tenho certeza que se a Kátia, né? Vamos dar o exemplo aqui da Kátia, ela soubesse uma maneira, né, de fazer com que o bebê dela ficasse em aleitamento materno exclusivo, tenho certeza que ela faria, né? E qualquer uma de vocês que estão me assistindo aqui, vocês só não fazem porque vocês não estão sabendo o caminho a percorrer, tá? Então, a Regiane está perguntando como tirar o complemento. Regiane, é um assunto bem complexo, né? É um assunto assim de bastante responsabilidade da minha parte. Eu não posso chegar aqui para você e falar tira o complemento e a partir de amanhã você vai começar a fazer desse jeito. Gente, é uma responsabilidade imensa. Muitas vezes, principalmente o bebezinho que já está acostumado com o complemento, né, com aquele peso do leite artificial no estômago, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu utilizo um método, porque se você não sabe, né, eu sou odontopediatra, especialista em aleitamento materno, consultora em amamentação. Eu utilizo um método que eu fui desenvolvendo, porque faz 17 anos que eu trabalho com amamentação. Eu fui desenvolvendo, aplicando com as mães e eu cheguei, né, numa sequência, num passo a passo, para a gente conseguir retirar esse complemento, voltar ao aleitamento materno exclusivo, ou para aquelas mães que estão em aleitamento materno exclusivo, mas assim não estão muito felizes com o resultado, sabe? Então, é isso que eu quero explicar para vocês, tá bom? Eu quero conversar mais a fundo com vocês, é por isso que a gente marcou, né, essa aula aqui, tá bom? Esse método que eu desenvolvi, ele é todo baseado em evidências científicas, que na verdade eu só montei, né, uma sequência que ficasse... Oi, Mary, tudo bom, querida? Nossa aluna querida, a Mary pode dizer aí que ela foi uma das mamães que experimentou aí, né, o nosso método e conseguiu muito resultado aí com sua bebê. Que bom que você tá aqui, querida. Saudade de você. Faz tempo que eu não te vejo aqui nas lives. Bom, e muitas mamães que acompanharam, que fizeram o curso Amamentação Sem Complemento, puderam, né, ter essa chance de voltar ao aleitamento materno exclusivo sem precisar ficar tomando remédio, né, sem precisar ficar preocupada, né, porque o que acontece? Muitas vezes existe alguns métodos, né, e às vezes métodos próprios que a gente mesmo cria, né? Não, tá bom, eu sei que a amamentação é legal e o meu leite não é fraco, não, eu vou confiar em mim, vou confiar no meu leite e amanhã eu tiro o complemento e aí nada dá certo, né? Porque às vezes eu já presenciei muito isso. Às vezes as mães querem tanto amamentar e confiam tanto, né? Que elas podem fazer isso e tá certo, pode mesmo, né? Só que fazem isso sozinhas, né? Fazem isso sem ajuda, sem um passo a passo. Então, nessa aula que eu marquei, do dia 3 de maio, tá? Às 14 horas, horário de Brasília, eu vou contar para vocês o porquê que algumas crianças, mesmo mamando no peito, em livre demanda, né? Mesmo a mãe fazendo tudo certinho, né? Por que que essas crianças não pegam peso? Por que que não engordam? Por que que a sua mama não enche tanto de leite quanto você
gostaria que enchesse, tá bom? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu vou fazer algumas lives aqui durante essa semana com assuntos mais rapidinhos, porque aí vocês, talvez, alguma coisinha que eu fale aqui, já seja aquela sacada que você precisou para resolver o seu problema, né? Às vezes, você vai precisar acompanhar um pouquinho mais para você ver realmente, entender um pouco mais, né? Eu quero dizer aqui só uma coisa. A Kátia tá falando que quer muito amamentar sem complemento. Eu imagino, Kátia. Eu imagino, de verdade. Eu sei o que você tá sentindo. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Que se você está esperando, né, que eu vou apresentar uma solução aqui milagrosa para você, então, essa aula, né, ao vivo, que a gente vai fazer no dia 3 aí do 5, não é para você, tá? Eu não vou fazer uma coisa assim uma dica mágica que você vai aplicar como as medicações, né? O que prometem, né? Os medicamentos para aumentar o leite. Ó, toma essa pílulazinha aqui que amanhã o seu peito vai te encher de leite. Tá? E a gente vai falar também sobre medicação, viu, gente? Então, fiquem atentos aqui a essa semana que eu vou falar alguma coisa sobre medicação também, qual é o meu ponto de vista, o que eu acho, o que é legal, o que não é, tá? Mas não existe uma solução mágica, existe sim um passo a passo. E que se você se empenhar, se você quiser isso do fundo do seu coração e aplicar, né, esse passo a passo, aplicar essas dicas que eu tô dando aqui, eu tenho certeza que você consegue um resultado positivo. Eu tenho certeza absoluta e eu acredito muito nesse trabalho que eu faço. E eu sei que as mães que não conseguem por algum motivo é porque elas não seguiram todas as recomendações. Porque se você seguir, eu tenho certeza que o resultado vem e vem rápido. Muitas vezes eu percebi, né, no decorrer do acompanhamento das mamães, que em 5 dias a produção de leite dessa mãe já era outra. Né? Então, às vezes demora um pouquinho mais, né? Não é todo mundo que vai mudar a vida em 5 dias. Às vezes demora um pouquinho mais, dependendo do problema que essa mãe tem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou procurar fazer com que você entenda o real problema, certo? Para aí sim você conseguir achar uma solução que te traga um sucesso, que te traga um efeito, que te traga um resultado positivo. Ninguém aqui vai fazer loucura, a gente não vai ultrapassar, né, as indicações médicas, muito pelo contrário, né, eu respeito muito a posição, a postura de cada pediatra, cada um tem o seu motivo para ter indicado, eu penso dessa forma, preciso pensar dessa forma, né, então a gente não vai tirar, né, nenhuma recomendação de pediatra, mas vai chegar um momento que até mesmo o pediatra vai perceber que aquele complemento não precisa mais. Tá? E como aconteceu com muitas alunas aqui do curso Amamentação Sem Complemento, tá bom? E quando a gente recebe um relato desse lá no grupo fechado, é uma alegria, né? Saber que a gente conseguiu salvar um bebezinho do desmame precoce. Porque a gente sabe, né, gente, que dando complemento, especialmente na mamadeira, no bico artificial, esse aleitamento materno, normalmente ele não costuma se prolongar muito, tá? Então, às vezes, talvez essa seja a única solução que você achou nesse momento. Eu entendo, tá tudo certo, tá? Mas a partir do momento que a gente dá a primeira mamadeira, a gente está colocando o aleitamento materno muito em risco. Muito, muito, muito em risco. E com certeza essa criança não vai mamar tanto quando ela poderia mamar se tivesse só no peito, tá bom? E seria muito interessante, né? Se os bebês conseguissem serem amamentados exclusivamente só no peito, pelo menos até 6 meses, né? Que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. E depois, claro, a mãe pode continuar amamentando até 2 anos ou mais. Mas por que essa recomendação do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses? Porque antes disso, o organismo humano ele não está preparado para receber nenhum outro tipo de alimento que não seja leite materno. Então, isso é respeitar nossa origem, nossa essência, né? Nossa condição de mamífero. Então, eu acho que nós, como mães, a gente quer sempre fazer o melhor para o nosso filho. E, claro, melhor início, né, de vida, eu acredito que seja sendo amamentado, no seio materno, tá? Então, esse é o meu propósito, é nisso que eu acredito. E é por isso que eu tô aqui hoje, falando aqui com você. E
com toda a segurança e resgatando aí as mamães, né? Para que a gente realmente possa fazer uma realidade diferente, muito diferente. Ah, porque hoje aqui no Brasil, apesar, né, do Brasil ter melhorado, avançado bastante nessa questão do aleitamento materno, mas o aleitamento materno, ele tem uma média mais ou menos, exclusivo, né? Tem uma média mais ou menos de 54 dias somente, tá? Então, aqui no Brasil, essa é a nossa média de aleitamento materno exclusivo. Então, se todo mundo trabalhar um pouquinho para a gente mudar esse quadro, para as crianças chegar, né, mais felizes aqui nesse mundo, e as mamães também, né, porque quando a gente sente que está dando certo, né, especialmente a amamentação, os cuidados com o bebê de uma forma geral, a gente se sente muito melhor. Né? A gente se sente poderosa, a gente sente que a gente é capaz de ser aquela mãe que a gente projetou ser quando a gente estava grávida, né? Porque quando a gente está grávida, a gente tem aquela idealização. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai dar tudo certo. E de repente cai assim, o pós-parto, né? Pá, como uma pedra. E você vê que você patina, não sai do lugar, as respostas que você busca, você não encontra, e de repente se passou um mês, se passou 2 meses, e você vê que o aleitamento materno exclusivo está escorrendo de suas mãos e você não pode fazer nada, tá bom? Então eu convido você a participar aqui comigo essa semana das lives aqui no Facebook e no YouTube, e principalmente para a nossa aula, que vai ser no dia 3/5, às 14 horas, horário de Brasília, tá? E mais uma vez, para quem não estava aqui no comecinho, para você participar da nossa aula ao vivo, você precisa reservar a sua vaga, tá? A nossa sala de aula virtual, ela comporta um certo número de pessoas. Então, se você deixar para fazer muito em cima da hora, ou deixar para depois, ou quem sabe esquecer, no dia você lembra que ia entrar, você não vai conseguir, tá bom? Então, faz essa inscrição agora através de um link que tá aqui em cima, tá? É facinho, é só você clicar no link e você já vai ser direcionada para fazer a inscrição, certo? E é isso, meninas. Desculpem que eu não consigo aqui ler todas as perguntas, né? Tem bastante pergunta passando aqui. Eu não tô conseguindo ler todas. Eu precisava realmente dar esse recado para vocês. Mas amanhã a gente pode fazer uma live, né? Com algumas respostas de algumas perguntas que eu julgo que são as maiores dúvidas das mamães aqui. Então, eu posso deixar, assim, um tempo aqui maior para que a gente possa realmente fazer essa troca, tá bom? Então, é isso, meninas. Olha, muito obrigada pela companhia aqui hoje. Beijão para vocês, boa noite e faz a sua inscrição, que eu tenho certeza que vai valer a pena e pode mudar muita coisa aí na sua relação com o seu bebê, na sua amamentação, tá bom? Então é isso. Oi, Grazi, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Depois pega lá do comecinho se você chegou só agora, tá bom? Então, até mais.